químicos ou compostos que sejam danosos à saúde humana. Somente neste caso é que a gente pode dizer que a água está contaminada, ou que o solo está contaminado, ou que o ar está contaminado. Então, há de se distinguir as duas coisas. Pode passar. Você coloca, há vamos dizer, prática comum, né, na sociedade, de dispor esse lixo de qualquer maneira, em qualquer lugar. Você não tem, dentro dos municípios, uma norma de conduta, né, para os munícipes que diga, olha, meu amigo, você não pode fazer isso. Então, às vezes, você se acorda e descobre que resolveram eleger a calçada da tua casa como lixão, né? Aí o cidadão lá que está lá construindo a casa dele, vem, traz o entulho dele, joga na porta da tua casa. Aí tem o outro lá que está fabricando açaí, ele pega lá o caroço do açaí, vem e joga naquele lugar, porque já tinha lá um pouquinho, e aí começa a se instituir os lixões variados, né? Que não seja o lixão da prefeitura, né? Mas que são lixões que estão espalhados pela cidade toda. E aí a nossa cidade acaba sendo emporcalhada pelos resíduos que nós mesmos produzimos. Eu costumo dizer que na hora que você vai dispor o lixo, você tem que se lembrar que a rua, a cidade, o município é a sua casa. Você faz isso na sua casa? Você acaba de comer uma banana, você joga a casca da banana na sala? Por que por acaso, quando a gente está no ônibus ou está no carro, a gente acaba de comer a banana, a gente resolve jogar pela janela? Não é uma incoerência da nossa parte? Né? A gente come um bombom, ou os fumantes que aqui estão, né? Que fumam, não tem lugar onde colocar a bagana de cigarro, joga em qualquer parte. Com certeza, isso não é feito na casa da gente, mas a gente faz na rua, o que é para mim também uma incoerência. Pode passar. E aí nós temos os lixões, né? Os lixões são criados porque não existe ainda, né, um local adequado, nem um tratamento adequado para tratar todo esse resíduo que a gente produz. Pode passar. Em Belém, né, eu vim trazer o exemplo de Belém, porque é emblemático o exemplo de Belém. Resolveram criar um lixão próximo à estação de tratamento de água da cidade. Se vocês notarem por essa foto, né, são poucos quilômetros, gente. Não chega a 2 quilômetros o lixão do Aurá para o Parque do Utinga, onde você tem lá o Lago Bolônia e o Água Preta, né? Então, o lixo que nós produzimos, nós acabamos bebendo, né, lá na frente, porque esse lixo está muito próximo aos mananciais que abastecem a cidade. Então, para mim também é uma incoerência. Vocês não acham que é uma incoerência isso? Colocar o lixão próximo das áreas onde a gente vai beber aquela água? O que é que vocês acham? Né? É uma incoerência grande. Agora vejam só, e o lençol freático? E a água subterrânea? Se você coloca o lixão no solo sem tratamento ou sem revestimento, ele infiltra no solo e acaba chegando aonde? No lençol freático, né? E aí tem gente que tem bairro aqui que eu sei que usa água de poço. E tem gente ainda que fura sua água de poço porque acha que a água da prefeitura não vale nada. Desculpa, prefeito. Mas a realidade, não, essa confusão vai passar para a mão dele, né? Mas essa realidade acaba chegando nas casas de todo mundo, porque aqui não é diferente de nenhum município do estado. Nós temos água de péssima qualidade, nós não temos tratamento de esgoto, e esse lixão está contaminando o nosso lençol freático, né? E a água que todos nós bebemos. Então, esse problema, ele tem que ser atacado.
A lei 12.305, ela vem para resgatar esse problema, e as prefeituras só têm até 2014 para acabar com os lixões dos municípios. Vejam o tempo que nós temos para preparar esse plano. Nós não temos muito tempo, nós já estamos no fim de 2012. Se a gente ficar debatendo muito tempo o plano, sabe o que vai acontecer? O pobre do prefeito vai começar a receber multa, e ele, se não pagar, vai acabar onde, prefeito? Vai acabar na cadeia, né? O Ministério Público está aqui para fazer cumprir a lei, né? Então, a gente tem que ajudar o prefeito, porque 2 anos, gente, é muito pouco, né? Mas essa lei, ela já vem desde 2010. Entenderam a história? Levaram 2 anos, nós somos um dos primeiros municípios a tratar desse assunto. Quiçá o primeiro, João Bosco, né? Quiçá o primeiro município. Belém não quer nem saber. O Dudu já pegou uma multa lá de R$100 mil, do IBAMA, né? Por não estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a partir desse momento que vocês se envolvam nesse planejamento, o que acontece? Isso vai mais rápido, e a gente mais rapidamente pode implantar essas medidas que são necessárias para todos nós. Pode passar? Os conteúdos típicos do chorume: ácidos orgânicos voláteis, como ácido acético, ácido graxo, bactérias, micropoluentes como tolueno, diclorometano, metais pesados com a presença de chumbo, cádmio e mercúrio. Pode passar. Bom, um outro problema são as incineradoras, né? Nós temos várias formas de depósito desse material, mas os lixos hospitalares, por exemplo, eles não podem ir para lixão, eles têm que ser incinerados. Então, esses lixos especiais, geralmente estão sendo levados, sendo destinados às incineradoras. Qual é o problema? Nesses materiais, remédios, seringas, plástico, agulhas, que são descartados pelos hospitais, você tem materiais que são liberados para a atmosfera. Então, a incineração, a princípio, que parece uma boa coisa, ela acaba liberando para o ambiente supertoxinas, como as dioxinas e os furanos, que você não sabe o que é que isso faz com você. O mínimo é o câncer, né? Além de matar você, se você mora perto de uma incineradora. Evidente que essa incineração desse lixo tem que ser feita com critérios técnicos e também com respeito ao ambiente, para que esses produtos não acabem na nossa atmosfera e criando mais problema do que resolvendo. Pode passar? Qual é a consequência da disposição inadequada dos resíduos sólidos? Primeiro, se você joga lixo na rua, o que acontece com os bueiros? Entopem tudo, né? Então, rua não é lugar de jogar resíduo. Então, vem as enchentes. Se vem enchente, né, e as nossas crianças começam a brincar nessa água, o rato que está ali, né, e outros bichos que acabam sendo, né, vetores de determinadas doenças, logicamente essa água vai estar contaminada, e sim contaminada, por seres patogênicos, que vão transmitir doenças de todas as... A gente também tem mania, aqui em Barcarena não vi muito canal, né? Aqui tem muito canal? Não, né? Belém é quase que uma Veneza brasileira, né? Porque para onde tu te vira tem canal. Eu costumo dizer que o belemense só não joga a sogra, né, no canal. Ele joga tudo. Mas se a sogra aborrecer, eu garanto. Então, os nossos canais, eles são atolados de tudo que você pode imaginar. Já encontraram, inclusive, crânios humanos, né? Nas dragagens dos nossos canais foram encontrados crânios humanos. Ou seja, já usam até os canais como desova de cadáveres, o que para mim também é um absurdo.
As doenças de vinculação hídrica, principalmente a leptospirose, né? A cólera, a ameba, febre tifoide, tuberculose, hepatite, todas essas doenças você pode adquirir, né, com esse contato com essas águas de chuva das enchentes. Pode passar? Bom, o lixo, aí eu vou pegar no pé de vocês aqui. Quem é que tem mania de varrer o quintal e queimar o lixo? Tem gente aqui? Levante o braço. Não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Vocês só estão transferindo de um jeito para outro. O resíduo deixa de ser sólido e passa a ser gasoso. Né? E se ele estava lá quieto no canto dele, depois que ele vai para a atmosfera, não tem como você parar de respirar. Né? O ser humano ainda não descobriu uma forma de viver sem ar. Né? Queima o lixo. Pronto, ela está dizendo que ela queima o lixo porque não aparece nenhum carro para tirar, né? Então, a gente chega no problema subsequente da produção dos resíduos. Você não tem, de fato, uma eficiência na remoção desse material. E é isso que a gente vai querer acabar, né? Porque com o plano, de fato, a prefeitura vai ter que ter, né, uma atitude diferente dessa relatada, né? Você vai ter que ter a coleta seletiva, você vai ter que ter, não adianta você coletar na sua casa e a prefeitura não vir buscar para levar para onde? Lá para a cooperativa de reciclagem. Não adianta pensar em colocar a coleta seletiva no município se não tem cooperativa de tratamento, de separação de lixo, de tratamento, de reciclagem. Então, tudo isso vai ter que estar no plano. Né? Tudo isso tem que constar do plano. Fala, Eda. É verdade, né? A gente não tem canais, como tem em Belém, mas nós temos rios interiores, como Curuperé, como Dendê, como Murucupi, e esses rios acabam servindo, né, de depósito, de depositário desses materiais. A Ieda tem razão. Pode passar? Bom, a contaminação do solo também é uma consequência da disposição inadequada desse material, né? Pode passar? Como resolve o problema? Né? Será que nós vamos viver com isso para sempre? Será que não tem solução? Tem. Né? Por onde passa a solução? Primeiro, o cumprimento das leis. Não adianta ter lei se você não fiscaliza. Adianta? As leis têm aos montes. Eu digo que aqui no Brasil nós temos leis para dar e vender. Tudo que você imagina, pode procurar que você vai ter uma lei que regulariza aquilo. Né? Então, você precisa de fiscalização eficiente. Você precisa mostrar para as pessoas que o lixo pode gerar renda. Né? Algumas pessoas em alguns países, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o lixo plástico rende para o município, né, para Porto Alegre, 18 milhões de reais todo ano. Só com a reciclagem do lixo plástico. Eu não estou falando do vidro, eu não estou falando do metal, eu não estou falando do papel. Mudança de hábitos, educação e investimentos. Porque você precisa instalar no município programas de reciclagem, você precisa dar incentivo para aquelas empresas que vêm para fazer a reciclagem do metal, para fazer a reciclagem do papel, né, do plástico. Não adianta você querer fazer a catação, não adianta você querer fazer a separação se você não tem como reciclar aquele lixo. No final disso, vocês vão estar fazendo o trabalho de vocês, mas não tem a sequência da coisa lá na frente.
12.305, de 2 de agosto de 2010, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. Vocês vão ter que estudar essa lei, tá? Porque vocês vão ter que ajudar a gente a construir esse plano, e quem quiser anotar o número da lei, pode anotar. Mas se vocês quiserem, a lei já está aqui, na mão da dona Cleide e na mão do seu Petronilo. Tá? Dona Cleide, que é líder comunitária, pertence ao GT, está aqui, né, muito gentilmente nos auxiliando. E lembrando que vocês têm que levar isso para as comunidades de vocês. Então, gente, só para encerrar, já que vocês vão ler a lei, né, vamos colocar algumas coisas que existem hoje e que mudarão pela colocação dessa lei, o começo, né, de vigência dessa lei no país. Pode passar. Bom, antes, o que muda com a lei, né? Antes, você tinha falta de prioridade para o lixo urbano. Agora, os municípios farão um plano de metas sobre resíduos com participação dos catadores. Antes, a existência de lixões na maioria dos municípios. Hoje, depois, os lixos precisam ser erradicados em 4 anos. Lembrando que essa lei é de 2010. Ou seja, nós só temos 2 anos para erradicar os lixões. Resíduo orgânico sem aproveitamento. As prefeituras passam a fazer a compostagem dos resíduos. Coleta seletiva cara e ineficiente. Com a lei, é obrigatória a controlar os custos e medir a qualidade do serviço. Aqui vocês têm alguns dados, né? Aqui, somente 13% dos municípios do Brasil faziam, né, a compostagem e também a reciclagem. 87% não faziam e jogavam esse material em lixões. Então, a lei, ela incentiva a coleta seletiva e o encerramento de todos os lixões do país. Pode passar. Antes, inexistia uma lei nacional para nortear os investimentos das empresas. Agora, um marco legal estimulará ações empresariais. Antes, havia falta de incentivo financeiros. Agora, novos instrumentos financeiros impulsionarão a reciclagem. Antes, o baixo retorno de produtos eletroeletrônicos pós-consumo. Agora, mais produtos retornarão à indústria após o uso pelo consumidor. Desperdício econômico sem a reciclagem. Reciclagem agora avançará e gerará mais empregos, mais negócios com impacto na geração de renda. Os lixos que são considerados perigosos, como pilhas, baterias, lâmpadas, não poderão ir para o nosso lixo mais. Como eles não são reciclados, você tem que devolver para onde você comprou. Então, se você vai no supermercado, compra esses materiais, o supermercado tem que se adequar lá com uma caixinha para você ir lá e depositar esse material. Em Belém, isso já está ocorrendo com alguns supermercados por força da lei, né? Você já está podendo ir aonde você comprou e devolver. Também isso diz respeito às embalagens de produtos tóxicos, como, por exemplo, os agrotóxicos, pesticidas, o Baygon, né, aquele que a gente usa para matar formiga também, né, todos eles têm que ser devolvidos. Pode passar? O que muda com a lei? Antes, exploração por atravessadores e riscos à saúde com relação aos catadores. Depois, catadores reduzem riscos à saúde e aumentam renda em cooperativas. Os catadores geralmente trabalham na informalidade. Agora, com a lei, eles terão que ter a formalidade, colocando as cooperativas.
Problemas de qualidade e quantidade dos materiais. Você recolhia esses materiais sem se preocupar com isso. Nas cooperativas, você vai ter um aumento, né, da quantidade, melhora na qualidade da matéria-prima reciclada. Falta de qualificação e visão do mercado. Os gestores não se preocupavam em qualificar os catadores, né? E você também não ajudava os catadores a formalizar as cooperativas. Agora, com a lei, a prefeitura, né, o município terá que ajudar na formalização dessas cooperativas. Não separação do lixo reciclável nas residências. É aquilo que eu falei para vocês. A partir da lei, nós somos obrigados a fazer isso. Porque se você não faz, você está cometendo um crime ambiental, né? Consumidor fará separação mais criteriosa nas residências. Falta de informação. Haverá campanhas educativas. Não é só a palestra da professora Simone que vai conseguir discutir toda a Lei 12.305. Né? Vocês terão, de fato, de ser informados, palestras, audiências, né? Campanhas publicitárias. Né? Você vai ter nas escolas algumas campanhas onde você vai levar para as escolas essa informação. Então, isso vai ser também visto pela lei. Falhas no atendimento da coleta municipal. Né? Agora a coleta seletiva melhorará para recolher mais resíduos. Pouca reivindicação junto às autoridades. E o cidadão, só para encerrar, agora, né, exercerá seus direitos junto aos governantes. Vocês agora têm um instrumento, que é a lei, né, para exigir dos governantes que cumpram essa lei. Tá? Então, o cidadão vai poder participar dos planos, né, de resíduos sólidos e também poderá cobrar, e aí terá que ter um comitê de acompanhamento para poder fazer com que esse plano, de fato, seja, né, efetivo, não fique só. Né? Então, vocês vão ser os melhores fiscais da efetivação desse plano, né, que nós estamos aqui elaborando. Pode passar? Bom, o lixo, né, ele tem que ser visto como renda, então nós precisamos reciclar. Pode passar. O vidro é um material que já é reciclado, ele tem um ciclo infinito. Pode passar. O metal também, né, o Brasil ocupa a primeira posição em reciclagem de alumínio. Pode passar. Né? Então, tudo se transforma, né? O papel, o plástico, tudo pode ser transformado em sacolas, em luminárias, né? Isso aí, gente, é uma luminária fantástica, feita com colher plástica, colher de aniversário, que você acaba o aniversário. Olha que bonito fica. Pode passar. Aí, os sofás de garrafa PET, puff de garrafa PET, que você já deve ter visto. Pode passar. Né? Então, o que se pode fazer para contribuir com a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Educação ambiental desde o primeiro grau. É uma coisa que vocês podem sugerir no plano e o município pode adotar. Né? Que a educação ambiental seja dada nas escolas desde o primeiro grau e que isso seja obrigatório. Né? Então, você acostuma a criancinha desde cedo a aplicar a lei, a obedecer a lei, a fazer aquilo tudo que nós estamos falando aqui. Consumo consciente, diminuir o desperdício. Uma das formas mais modernas de combater a agressão ambiental é nós usarmos a nossa roupa, o nosso sapato, né, os nossos materiais até quando der. Então, você não tem aquele amigo que usa o sapato até furar, né? Agora ele vai lá no sapateiro e tenta trocar a sola, porque ele é o cara que está conservando o ambiente. Porque ele não está lá todo dia, todo mês, querendo trocar o sapato. Isso vai ser bom para vocês convencerem os filhos de vocês, a cada vez que sai um novo modelo de celular: ah, mãe, eu quero um tablet. Ah, mãe, eu quero o jogo Xbox, não sei do que.
Ah, mãe, mudou, agora é sei lá, um smartphone, um iPhone. Então, um iPod, um iPad, sei lá, que é todo dia uma tecnologia nova. E a gente acaba embarcando nessa história de consumo exagerado. Quando você controla o seu consumo, você consegue proteger o ambiente. Porque você não esgota o planeta de tanto que você quer, de tanto que você quer, de tanto que você quer. E ainda tem uma consequência, né, meio que secundária, que é você economizar o seu dinheirinho. Você contribui com o meio ambiente, com o planeta, e você ainda economiza dinheiro, né? Gestão municipal ambientalmente sustentável e, finalmente, a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Bom, o aterro sanitário ou controlado, ele tem que ser instalado, tem que ser efetivado em substituição aos lixões. Isso é complicado de fazer, precisa de financiamento, mas é isso que nós temos que ter, né? Um aterro controlado, você nem sabe que é um aterro. O lixão você vê de longe, por causa dos urubus, mas o aterro você não vê, né? Pode passar? Também um conceito muito novo é a análise do ciclo dos produtos. Se você souber todo o ciclo do teu produto, quando você estiver produzindo, né, aquele lingote de alumínio, você sabe tudo que você vai gastar, tudo que você vai emitir e como é que você faz para receber aquilo de volta. Porque agora, se você produz, é a sua responsabilidade reciclar, né? Pode passar? Mudança de hábitos, né? Então, voltando, né? Essa é a principal mensagem da minha palestra, né? Todos nós temos que quebrar esse paradigma. É difícil? Na minha casa foi difícil. E eu só vivo com meu marido e a minha empregada, né? Foi difícil convencer as pessoas que a gente tem que separar o lixo, que tem que destinar esse lixo de forma correta. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas se a gente trabalhar isso, agora eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, toda vez que comer banana, vão se lembrar daquela casca. Não é verdade? Vocês ainda vão jogar pela janela do ônibus, pela janela do carro, no meio da rua? Não. Vocês vão pensar. A professora Simone falou isso, eu acho que ela tem uma razãozinha, eu vou tentar colocar isso no lugar certo, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Tem tempo para pergunta? Tem tempo. Tá. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Dr. Sandro Fernandes. Dr. Sandro Michel dos Itacunha. Quem mais? Professor Júnior. E aqui, Frederico. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Prefeito eleito. Boa tarde. Professora Simone, antes de mais nada, é um prazer revê-la depois daquele curso de auditoria ambiental lá no TCM. O artigo 9º da Lei de Resíduos Sólidos, ele coloca prioridades dentro das diretrizes do plano, da lei no caso. E eu acho que as duas primeiras prioridades, no momento, elas são utopias. Porque diz que, como prioridade 1, seria a não produção. Nesse momento, isso é impossível. Até porque foi citado aqui pela senhora a questão do consumo. E dentro de uma sociedade consumista, é difícil você não produzir resíduos. A segunda prioridade seria a redução. Ainda acredito que seja, nesse momento, da nossa cidade e do nosso país, uma utopia, ainda a redução dos resíduos. Então eu acredito que o caminho sejam a terceira e a quarta prioridades, que é a reutilização e a reciclagem. Estávamos aqui conversando, inclusive com o ex-secretário de Agricultura, sobre o que se poderia fazer com o resíduo do açaí, né?
E ele até disse que existe um projeto escrito sobre isso que não foi efetivado no município. Então, dentro dessas utopias, que são essas primeiras prioridades, a não produção e a redução, eu acredito que o caminho para Barcarena é a reutilização do resíduo e a reciclagem do mesmo. Eu gostaria que a senhora enfatizasse esses aspectos dessas prioridades, porque as prioridades seguintes falam do tratamento, que é caro, e a disposição, que é um problema. Então, eu acredito que realmente a gente tenha que chegar no meio termo, porque em vez de nós chegarmos à prioridade última, que é a disposição final, mas sim tentar buscar a reutilização desses resíduos e a reciclagem. A gente sabe que é uma questão difícil, depende de conscientização, mas depende muito mais de vontade política governamental. Nós estamos aqui com a presença do prefeito eleito, que já deu demonstrações claras que quer abraçar essa causa. Então, eu gostaria que a senhora comentasse realmente sobre a reutilização como uma saída. Porque se fala muito de reciclagem, mas se fala pouco de reutilização. Boa tarde, obrigado. Bom, foi um prazer, primeiro, reencontrar o Sandro aqui, que ele foi meu orientando, né? No curso de especialização em auditoria e gestão ambiental, lá do TCM, e saber que ele agora está ingressando na carreira política e poderá fazer muito aqui pelo município. O Sandro abordou 3 aspectos, né? Primeiro, a quebra de paradigma, que eu falei para vocês, não é nada fácil. Mas eu pergunto para vocês sempre ouvem falar de Curitiba, não ouve? Eu posso perguntar para vocês o que é que Curitiba, os curitibanos, têm de diferente da gente? O que é que vocês acham que tem o curitibano que nós não temos? Hein? Bons governos, quem mais? Educação, o que mais, senhor? Pois é. Acho que falaram uma palavra bacana aqui, que foi a questão da educação, né? Eu estive em Curitiba na década de 80, não existia, ninguém se falava na Lei 12.305, né? Essa lei ela foi pensada e foi trabalhada durante 21 anos. Ela foi publicada em 2010, ou seja, ninguém nem começava a falar. Existia outra lei de 98, mas Curitiba, né, na década de 80, já tinha um programa de tratar o lixo, de tratar o esgoto, de tratar a água, de levar isso para todos os seus moradores. As crianças diziam, né, com respeito à propaganda da televisão, mamãe, não joga esse lixo no lixo, porque esse lixo não é lixo. O que era? O plástico, o metal. Eles iam para as cooperativas dos catadores, eles iam para as usinas de reciclagem, e assim Curitiba começou isso na década de 80, gente. Implantou isso na década de 80. Ora, se Curitiba fazia isso antes mesmo que fosse obrigada, o que que nós temos, ou que não temos, que nós não podemos fazer isso? Todos nós podemos fazer, né? E aí o Sandro me permite discordar, que eu vou concordar que é difícil, mas não é impossível, não é utopia. É possível quando você tem vontade e quando o poder público auxilia. Porque, como eu falei, não adianta você instalar uma coleta na sua casa, uma separação de lixo, se a prefeitura não vai lá buscar. O que é que você vai fazer depois com aquele lixo? Está todo separado ali. Mas quem vem buscar? Tem cooperativa de catador? Tem cooperativa aqui? Não tem, então eu também não tenho para onde ligar. Então, isso tudo é possível? O reuso, reutilização, e você citou o caso do açaí, né?
Muitos projetos, inclusive aqueles oriundos na universidade, na academia, estão sendo implantados. Antigamente, você não ouvia falar da reutilização do açaí, da casca da castanha, né? Hoje em dia, tudo isso virou biomassa. E isso está sendo usado para fazer, sabe o que, gente? Briquete. Vocês sabem o que é briquete? Não. Briquete, alguém, né, compra lá uma prensa, pega caroço de açaí, pega resíduo de castanha, casca de castanha e qualquer outra coisa que queime e faz uma madeirinha. Uma madeira, um tronquinho. Isso é um briquete, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Vocês podem ganhar dinheiro com uma prensa. Aí ele vende para o cara que tem o forno a lenha, né? Para o cara da padaria, que precisa da árvore, né? Ou da lenha para queimar. Mas ele não vai queimar a madeira, né? Ele vai queimar o briquete, que é um reaproveitamento das cascas do açaí, da casca da castanha e outras cascas mais, né? Então, a questão da reutilização é importante, né? Eu acho que os projetos têm que ser implantados e a academia, a pesquisa para implantação e reutilização desse material, ela tem que ser incentivada. Editais podem ser lançados pela própria prefeitura para resolver alguns problemas que não têm, a priori, uma solução, né? Então, a universidade pode vir desenvolver, né, uma pesquisa, um projeto para poder atender essa reutilização. Espero ter respondido. Esqueci alguma coisa? Não, é só isso. Mais uma pergunta? Aqui, doutora. Bom dia a todos. Tá? Quem me conhece, sou Michel, de Itacunha. Doutora, a minha preocupação é sobre a água potável. Tá? Mais breve. A nossa comunidade, ela tem aproximadamente 1.500 famílias. Então, antigamente, existia um lixão. Alguns anos atrás tinha um lixão próximo, 600 metros. A minha preocupação, com certeza esse lençol freático foi contaminado. Qual seria a solução para isso? Porque lá próximo está sendo construído também outros conjuntos, Minha Casa Minha Vida, bem próximo a esse lixão, e a gente se preocupa com isso. Obrigado. Olha, eu não diria com certeza, porque como eu sou uma cientista, eu só trabalho que você precisa fazer análise dessa água para ver se realmente ela foi contaminada, ou com metais pesados ou seres patogênicos. Mas a solução para isso se chama biotecnologia. Você tem tratamentos biotecnológicos onde você acrescenta no lençol freático bactérias comedoras desse material. É uma técnica muito cara, é muito nova ainda para ter sido barateada e, portanto, é a técnica ideal para poder você descontaminar o lençol freático. Bom dia. Bom dia. Frederico Carvalho. Em geral, quando a gente tenta falar de resíduo sólido de saneamento básico, né? Nós todos no município, não só no município como na região norte, nós vemos toda uma cultura diferenciada. Quando eu falo diferenciada, é assim, a gente costuma colocar a culpa em alguém, né? Em geral é assim. Mas aí, como a senhora falou ainda agora, né, o que dá para perceber é que é toda uma metodologia, toda uma cultura, toda uma educação de forma geral, de cima para baixo, que não é praticada. Não é verdade? Então, assim, por que, por exemplo, hoje, a gente tem um problema ambiental, que a senhora acabou de citar Curitiba, mas Curitiba, as crianças, a partir da pré-escola, elas são, né, orientadas a fazer a compostagem no fundo do seu quintal em casa. E elas, na escola, na horta comunitária, né, isso é disciplina da educação de Curitiba, né, para quem consegue acompanhar isso. Então, eu vejo assim, eu vejo que a gente está num momento de mudança total de mentalidade, né? Porque é muito complicado, por exemplo, nós pensarmos num resíduo sólido, né, sem compartilhar responsabilidade, né? Então, eu queria que ficasse bem claro que eu acho assim, hoje, nós temos uma região, Barcarena é um dos maiores municípios do estado do Pará, né? Lençol freático, Igarapé, Rio, para todo lado. Se a gente for pensar até fazer um aterro sanitário, um lixão, em um local que seja inapropriado,
e não souber e não tiver consciência da responsabilidade que isso pode gerar para as futuras gerações, né, nós não vamos estar fazendo praticamente nada, né, doutora? Com certeza. E é muito complicado quando a gente fala isso. Por exemplo, uma grande aberração para mim, a gente entrar no mapa do Google, olhar lá da internet a grande bacia que tem de rejeito aqui no município, que é maior que Vila dos Cabanos, né? Será, o que é que isso está contaminando? Em que quantidade? Será o que é que a gente está consumindo? Então hoje, entender também isso, entender que cada um dentro do seu, cada qual tem a sua responsabilidade, é importante. Eu só queria frisar isso, doutora, porque assim, nós vamos partir para um plano compartilhado com todos aqui, e que ninguém pode se eximir de responsabilidade. A começar, né, pela própria prefeitura, pelo próprio comércio, pelos próprios moradores e pelas próprias empresas, que são quem mais contaminam o município de Barcarena. Por isso que o plano tem que ser compartilhado, tá, gente? Não pode ser um plano só para a prefeitura cuidar. Todos vocês aqui têm que participar. Uma outra informação para vocês. Procurem fazer planos factíveis. Planos que, de fato, possam ser colocados em prática. É aquilo que o Sandro acabou de falar. Não adianta você colocar lá no plano que, a partir daquele dia, as empresas de Barcarena não gerarão mais resíduo. Ou, por outra, terão que destinar e não poderão mais colocar em bacias. Então, vocês terão que fazer um plano que, de fato, possa acontecer. Porque, senão, esse plano está fadado já ao fracasso, né? Bom dia a todos. Eu sou lá do São Lourenço, da comunidade de moradores rurais, né? Também sou ribeirinha, né? Eu resido ali na beira do rio Murucupi, né? Então, eu, com muita dificuldade, tenho a minha fossa lá, né? Que joga meu resíduo lá na fossa e fica lá, né, com muita dificuldade. Mas o Murucupi, infelizmente, né, os esgotos joga todo dentro do rio, né, o esgoto sanitário, né. Aí eu também passei aqui numa obra bem aqui, né, aqui no Garapé-Ipi, né, e já vi lá uma vala, né, estão fazendo um estabelecimento lá, uma obra, já vi uma vala lá, onde vai jogar o esgoto dentro do rio, né. Aí a minha defesa é o seguinte: será que esse estabelecimento já está se preocupando com o tratamento desse esgoto lá, que vai surgir com certeza lá, né? Porque eu acho que todo projeto que deve ser implantado no município, né, esse projeto tem que se responsabilizar pela questão do tratamento de esgoto para poder jogar dentro dos rios. Porque senão, com perdão da palavra, tudo vai virar realmente uma cagada, né? Porque já não dá mais para sobreviver desse jeito, né? Eu acho que está na hora da gente tomar essa consciência, né, para que realmente as pessoas que vêm trazer projetos para dentro do município, né, possam realmente se responsabilizar por esse tratamento de esgoto, né? Porque joga tudo para a prefeitura, para o poder público, né? Mas é um dever nosso, né, ter essa consciência de tratar, né, aquilo que a gente produz, né, como lixo, tá? Bom, eu sei que Barcarena não trata seu esgoto. Além de não tratar, poucas casas dispõem de... São duas coisas diferentes. Primeiro, você tem que botar esgoto nas casas. Porque se esse esgoto não chegar na estação, vai acontecer o que está acontecendo em Belém. Apenas 7% da cidade tem rede de esgoto e tem 5 estações de tratamento de esgoto paradas. Porque o esgoto não chega nas estações por falta da rede de esgoto, a rede coletora. Então, essa é a primeira prioridade, colocar esgoto em todas as casas, para que depois esse esgoto seja levado para as estações e que pare de se jogar esgoto nos nossos rios. Porque é de lá que algumas pessoas tiram seu sustento e também é de lá que algumas pessoas bebem a água, principalmente os ribeirinhos. Bom, gente, eu acho que pergunta deve ser só... que o Zé Geraldo já está aqui do meu lado. E a hora, de fato, já está adiantada. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do Zé Geraldo, né?
desejar ao prefeito uma boa gestão, que ele de fato se sensibilize pelos problemas que foram apresentados aqui e que um dia a gente sente para discutir outras questões e que de fato esse plano seja efetivado após sua elaboração. Muito obrigada, gente. Vamos aplaudir a doutora Simone, parabenizando e agradecendo pela brilhante palestra, que sem dúvida nenhuma contribuiu. A gente quer lembrar que essa primeira audiência é para eleger esse comitê de acompanhamento dos planos. E que nas próximas audiências públicas, que serão feitas em outros polos, é que nós vamos aprofundar, de acordo com as características de cada polo, a discussão do plano de resíduos sólidos e saneamento básico, de acordo com as características de cada localidade que vai receber as audiências posteriores. E para falar agora sobre como vai ser esta eleição, do processo para essa eleição, nós vamos novamente ouvir o senhor Bosco Favacho do CODESEI, que vai explicar como vai funcionar essa eleição e agora nós vamos passar para a eleição. E nós queremos também lembrar que na interação, o site está com uma audiência muito grande. Nós estamos agora com um brasileiro na Alemanha que está interagindo, inclusive deixando várias sugestões no site, por onde está sendo transmitida ao vivo a audiência, pelo www.datanewsnet.com. Senhor Bosco. Eu pretendo ser bastante rápido e até proponho que a nossa votação também seja bastante rápida. Eu vou dizer como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, vamos fatiar. Primeiro vamos ver o seguinte. Quantas pessoas nós vamos colocar nesse conselho ampliado, no comitê ampliado? Nós vamos formar um conjunto de quantas pessoas? Lembrando que esse conjunto de X pessoas tem uma obrigação de estar constantemente reunida com o comitê executivo para analisar, orientar, discutir, desde a metodologia até os resultados, ok? Então é um compromisso muito sério, muito pesado. Vamos evitar a candidatura daquele pessoal que gosta de aparecer só na hora e depois nunca mais aparece nas reuniões, hein, pessoal? Tá bom? É um compromisso sério, ok? Então, primeiro a minha ideia é que a gente primeiro diga X pessoas. Depois que a gente definir o número de pessoas, nós vamos designar as pessoas. Lembrando que a legislação pede que nós tenhamos um representante, pelo menos um representante do Poder Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, dos conselhos municipais, dos movimentos sociais, das instituições de ensino e pesquisa e da produção, dos meios de produção, tipo comércio, serviços, produção industrial e profissionais. Tá ok? Poder Executivo não precisa votar porque o prefeito vai indicar. Poder Legislativo não precisa votar porque a Câmara vai indicar. O Ministério Público não precisa votar porque é o doutor Maurício. Não, o doutor Maurício e o Ministério Público vão indicar. Das instituições, sim, esses vão indicar. Então nós vamos, na realidade, partir para os conselheiros, para os membros do comitê, dos conselhos municipais, que a minha sugestão é que se eleja aqui, dos conselhos que estejam presentes, conselhos municipais presentes. Segundo, movimentos sociais, instituições de ensino e pesquisa, instituições de ensino e pesquisa que estejam presentes aqui. Com isso, definido isso, a gente parte para a definição do número, tá? E a metade desse número é do movimento social. E aí a gente vai rachar aqui. Ok? Eu estou aqui com o encaminhamento. Oi. Pessoal, é o seguinte, olha, para ser mais dinâmico, a representação, ela tem que ser institucional, tem que ser das entidades. E as entidades, aqui tem segmentos. Aqui tem sindicato, tem associação, tem centros comunitários. Sabendo de que o Conselho da Cidade, ele já tem uma representação. Então, qual seria a minha proposta? É de que
o Conselho das Cidades representasse nesse conjunto os demais conselhos. Os demais conselhos, por estar dentro da matéria. E as entidades aqui representadas tirasse 2 por segmento. 2 das associações, 2 por ilhas. Aqui tem a Ilha das Onças, tem a ilha da Trambioca, 2 por ilhas. Que se tirasse 2 por segmento. 2 da associação, 2 de centro comunitário, 2 de sindicato, 2 dos comerciantes, 2 dos taxistas, 2 dos homossexuais, 2 das mulheres, 2 de cada. Para contemplar. Tá certo? 2 do setor da educação, principalmente da educação. Tá certo? E o Conselho da Cidade, que já é uma representação, ficaria como nato desse processo. Eu vejo assim, não é concordando e nem discordando, apenas fazendo uma colocação. Eu vejo que se o Conselho ficar restrito apenas ao representante do Conselho das Cidades, os demais conselhos ficam descobertos de alguma forma. A mesma coisa as associações, as cooperativas, sindicatos. Eu acredito que cada um pode se representar aqui. Bem como também existem pessoas que não fazem parte diretamente de associações, de cooperativas, de sindicatos, que também têm o intuito de participar deste comitê de acompanhamento. Então eu vejo que não deveria fechar em 2 para representar sindicato, 2 para fechar conselho. Temos conselho de saúde, temos conselho de educação, temos conselho de segurança, vários segmentos. Então é a minha proposta que não feche dessa forma. Bom, nós já entramos numa discussão do mérito do negócio, tá certo? Isso significa o quê? Que a gente pulou aquilo que é fundamental. Quantidade de pessoas que devem compor esse conselho. Alguém tem alguma sugestão com a quantidade de pessoas? Vamos começar por aí, delimitando a quantidade. Porque se vocês começar a indicar 2 por associação, em Barcarena tem mais de 40 associações que eu sei. Eu tenho relação. Você vai ter um conselho com 80 pessoas? Não vai ter. Então vamos fazer um conselho administrável. Qual é o número administrável do conselho? Número. Temos uma proposta. Eu passo para o companheiro. Temos uma proposta aqui do companheiro Eustáquio de 30 pessoas. Lembrando que 30, o quórum qualificado vai ser de 16 pessoas. Garantimos 16 pessoas? 30. Temos uma proposta de 10. Aqui deu 10, aqui deu 30, quem dá mais não? Eu só queria reforçar um pouco com algumas modificações com relação à proposta que o Estado coloca. E sindicatos, vários sindicatos, então, pela proposição dele, seria 2 por esse segmento do sindicato. Nós temos associações e centros comunitários, então estariam tirando 2 representantes também desse segmento. E aí, o Conselho da Cidade, que já tem a responsabilidade de atuar nesse processo, e foi quem buscou acelerar esse processo, o companheiro Eustáquio foi designado por nós para ficar lá perturbando o Ministério Público e perturbando a Prefeitura. Portanto, o secretário de Meio Ambiente assumiu, e articulou junto com o Ministério, está sendo realizado junto com a Codeseu. Portanto, como ele falou, é importantíssimo, é uma tarefa muito árdua, mas nós precisamos assumir com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, portanto, eu queria propor que se fizesse assim, esse segmento. Então, por exemplo, 2 pelas associações de centro comunitário, 2 pelos sindicatos e outros segmentos possíveis que possam indicar aqui, para a gente poder, então, tirar esse número de pessoas. Já tem uma proposta de 30 aqui, o número, mas a gente tem que ter a composição com o pessoal do poder público, não é isso? Então, era essa a minha proposição. Então, temos aqui 2 propostas de número. É proposta de número, companheiro? Não? É esclarecimento, então. Então, rapidinho, porque nós estamos entrando em regime de votação. Nós temos na cidade uma federação das associações de classe. Que as associações de classe
se filiem e a associação manda seu representante, a federação. Nós temos também instalado em Barcarena o Instituto Ambiental de Barcarena. Já tem o seu presidente, tem a sua diretoria, já atua. É por aí.